Outra coisa que vocês vão estudar dentro da significação, dentro do estudo da linguagem, é a denotação e a conotação. Inicialmente, a gente vai estudar a denotação. O que é a denotação? Bom, como eu falei, vocês estão ainda vendo o sentido do texto, né? O sentido de um texto dentro de um contexto. Então, a linguagem, ela vai estar dentro desse contexto no sentido denotativo ou no sentido conotativo. Aqui no sentido denotativo, você tem que entender que significa que ela, a linguagem, está sendo utilizada em sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, o sentido dicionarizado das palavras. Ou seja, explicando melhor, o sentido denotativo é o sentido básico, o sentido comum de uma palavra. É aquele sentido que vai estar no dicionário, ok? Mas vocês sabem que uma palavra, dependendo do contexto, ela pode acabar ganhando, né, outros sentidos, ok? Mas aqui no sentido denotativo, você vai achar, né, o sentido real da palavra. Aquele sentido que vai estar lá no dicionário, tá? Em qualquer consulta que você faça. Então, a denotação, o contexto não permite outra interpretação além do real. Então, você não vai ter dupla significação, você não vai ter vários sentidos, você vai ter um único sentido, que é o sentido real que se deseja expressar, tá? Onde você vai achar a denotação? Você vai achar em reportagens, editoriais, artigo de opinião, resenha, artigo científico, ata, memorando, receita, manual de instrução e bula de remédios. Em todos esses textos, o sentido real é o sentido essencialmente desses textos, porque se deseja transmitir uma informação real. Então, quando se deseja informar, a gente não aplica duplo sentido. A gente deseja uma linguagem mais objetiva, mais próxima da realidade, o máximo possível. Então, a denotação serve para isso. Mas existe também a conotação. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado. Ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. É o que eu falei agora há pouco. Em determinadas situações ou contextos de uso da língua, uma palavra pode ali, naquela situação, ser adicionada a outros significados, ganhar outros significados. Nesse caso, a palavra deixa de ser usada no seu sentido comum e passa a ser usada em sentido figurado. Passa a ganhar novos significados. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo das palavras e expressões, ressignificando-as. Então, elas passam a ganhar outros significados. Ocorre quando se pretende atribuir mais expressividade às palavras, enunciados ou expressões. É bem aqui que vai ser ancorada a linguagem literária. A linguagem literária, ela será essencialmente conotativa, tá? É exatamente isso o que ocorre com a literatura. As expressões, as palavras, elas vão ganhar dentro daquele contexto novos significados. É isso que faz um poeta, ok? Conotação. No contexto, devido ao uso figurado da palavra, permitem-se outras interpretações além do real. Olha aí, outras interpretações. Então, você vai achar a conotação em tirinhas, em poesias, charge, letras de músicas, ok? Vamos lá. Vamos fazer aqui um resumozinho bem breve. Denotação é o emprego de palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários. Então, você vai ter
a denotação igual ao sentido do dicionário. E conotação é o emprego de uma palavra tomada em seu sentido figurado, que depende do contexto. Depende do contexto, tá? Então, C de criatividade, sentido figurado. Então, vamos associar. Denotação, D de dicionário. Associe. D, dicionário. Denotação, dicionário. Ambos começam com D. E você vai associar com a notação a criatividade. Ambos começam com C. C de criatividade. Olha aí os exemplos. Como criar uma campanha publicitária para a sua empresa ou marca? Então, aqui você percebe que as palavras estão sendo usadas no seu sentido real, tá? É denotação. Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom. Preciso o quê? Olha só o que o Isaías fez. Ele levou o pedido do colega ao pé da letra, né? Ao sentido literal. Ele pegou literalmente um galho e quebrou ao meio. Mas o colega não se referia a esse galho, né? O colega se referia à ajuda. O colega pediu a ele uma ajuda, né? Então, bem aí houve a conotação. Olha só. Eu odeio estes pneus. Ela se refere à gordura que tem na barriga. Certo? Bem aí houve uma metáfora. Eu adoro esses pneus. A palavra pneu, observe aí, em contextos diferentes, ganhou significados, né? Diferentes do significado real. O inseto se referia ao pneu literal, pneu. Já a mulher, ela não se referia ao pneu em si, se referia à gordura que ela tem na barriga. Então, o sentido que ela usou pneu é o sentido conotativo. Ao sair da área da piscina, por favor, não transitar com o corpo molhado pelas outras dependências. Então, você tem aí um aviso. Avisos geralmente estão em linguagem denotativa, porque se deseja ser objetivo, direto, tá? Ok, então a aula sobre conotação e denotação termina aqui.